Na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a liturgia convida-nos a refletir sobre estas duas figuras e considerar o exemplo de fidelidade a Jesus Cristo que elas nos deixaram. Pedro era pescador e conheceu Jesus por intermédio de seu irmão André. Certo dia, às margens do lago, logo depois de uma pesca milagrosa, Jesus convidou a segui-lo definitivamente. E deixando tudo, Pedro seguiu o Senhor, disposto a tudo pelo Mestre. Recebeu um convite definitivo e deu uma resposta plena, total, integral a Jesus. O Senhor mostrou conhecê-lo. Tu és Simão, filho de João. Mas Jesus também demonstrou conhecer o seu futuro, dizendo: Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. E assim apresenta a Pedro a sua origem e a sua vocação. Apresenta a Pedro o seu papel, o papel que iria desempenhar no mundo. Desde o começo, a situação de Pedro na igreja é de rocha sobre a qual se levanta o edifício. Toda a igreja e a nossa própria fidelidade a Deus tem como pedra angular, como alicerce firme, o amor, a obediência e a união com o Sumo Pontífice, hoje Papa Francisco. Não é possível compreender alguém que pretenda estar unido a Cristo, unido à igreja, sem comunhão com Pedro. Paulo, aquele que perseguia e matava os cristãos, alcançado e transformado pela graça de Deus, recebe de Ananias as instruções e o batismo. E tendo Cristo então por eixo na sua vida, dedicou-se com todas as suas forças a espalhar o Evangelho sem se importar com os perigos, com as tribulações, com os sofrimentos e com os aparentes fracassos. Na nossa vida, há muitos aparentes fracassos. No nosso apostolado, há muitos aparentes fracassos. Pensa naquela pessoa que talvez você insistiu tanto e não conseguiu aproximar de Deus. E o tempo passou e aquela pessoa acabou encontrando Deus por outros caminhos. Mas a semente foi semeada por você. Talvez tenha demorado um pouquinho mais a desabrochar e saímos com um sentimento de fracasso, enquanto na verdade tivemos êxito. Mas dependia também do solo. Vemos na vida destes apóstolos, muito intensamente, o poder da ação da graça. A graça de Deus que não se propõe a mudar a natureza, mas cura e purifica e depois eleva e aperfeiçoa. Assim a graça de Deus vai agindo em Paulo e assim a graça de Deus vai agindo em todos nós. Cura e purifica a nossa natureza, eleva e aperfeiçoa a nossa natureza. Mas não muda o que somos.
Precisamos seguir os passos desses dois apóstolos. Todos nós cristãos somos chamados a fazer crescer o reino de Deus no mundo. Não apenas como alguém que busca ser beneficiado. Muitos se declaram cristãos, muitos estão na igreja, mas só querem ser beneficiados por Deus. Suas orações, suas intenções são apenas listas do que querem que Deus realize. Não entendeu nada o que é ser cristão. Não entendeu nada o que é ser um discípulo de Cristo. Nós não nos aproximamos de Cristo para termos benefícios na terra, termos aqui facilidades e comodidades. Nos aproximamos de Cristo para ganhar o céu. E ganha o céu aquele que na terra faz crescer o reino de Cristo. Portanto, como cristãos, devemos ser pessoas que receberam talentos para administrarem em benefício de todos. Precisamos entender que ser discípulo de Cristo é o principal traço de nossa identidade. E fica para as psicólogas paroquianas entenderem isso. O principal traço de nossa identidade é sermos cristãos. Porque o batismo nos fez filhos de Deus. E isso mudou radicalmente, profundamente o que nós somos. De modo que deveria ser impossível compreender um cristão se não fosse a partir da perspectiva de seu batismo, de sua filiação divina. Ser discípulo define o que somos no mais profundo de nós mesmos e deve definir, portanto, também nossas metas e as nossas ações. Portanto, quando você for procurar uma terapeuta, você que passou essa pandemia e está necessitado, procure um cristão ou uma cristã, porque precisa te entender a partir da perspectiva de teu batismo, de ser um filho de Deus. Porque não te é lícito ações, posturas, sentimentos, disposições contrárias à tua filiação divina. Então fica a dever de casa as psicólogas entenderem o que o padre está dizendo. Quem vive para buscar o céu na eternidade, agora deve viver para continuar a missão de Cristo na terra, semear o Evangelho. Quem quer buscar o céu na terra, deve continuar a missão de Cristo. Nossos lícitos projetos humanos, de estudo, de trabalho, de busca de bens materiais, de conquistá-los, repito, lícitos projetos humanos, precisa ser entendidos na perspectiva da missão evangelizadora. Como discípulo, sou chamado a propagar o Evangelho, e deste modo, tudo que cerca a nossa vida cotidiana deve ser o ambiente, a oportunidade, o espaço e o tempo para que exerçamos a nossa missão. Portanto, toda a nossa vida, todos os nossos projetos humanos devem estar na perspectiva da ação evangelizadora.
Devemos gastar tempo para nos unirmos mais intimamente a Deus e, a partir desta comunhão com Deus, encontrar as oportunidades que o cotidiano proporciona para levar Jesus e sua mensagem às pessoas. Uns serão chamados a uma entrega integral a esta missão. E para isso, abrirão mão da construção de uma família, para que a dedicação seja total e exclusiva. Outros construirão família e terão afazeres no mundo. Mas a nenhum cristão é concedido a dispensa de estar profundamente empenhado na missão de Jesus. Repito, uns serão chamados a uma dedicação integral, outros construirão família e estarão ocupados com seus afazeres no mundo. Mas a nenhum cristão é concedido a dispensa de estar profundamente empenhado na missão de Cristo, que não é outra senão salvar as almas, prepará-las para a eternidade. A dimensão apostólica deve impregnar o coração e a alma de cada cristão, não deixando escapar nenhuma oportunidade de aproximar as pessoas de Cristo. Ele é a fonte da paz, da alegria e da esperança. Querer o bem às pessoas é querer Cristo na vida das pessoas. Fazer o bem aos que amamos é aproximá-los de Cristo. Assim, o apostolado torna-se parte da vida. Ou melhor, assim, o apostolado é a própria vida do cristão. Viver é fazer apostolado. Quando toda a vida, tudo que é realizado ao longo do dia, converte-se em ocasião para apostolado. É isso que somos chamados a entender nessa reflexão de hoje. A própria vida do cristão é e deve ser apostolado. Ação evangelizadora, levar Jesus às pessoas, semear o Evangelho. Que a celebração desses dois apóstolos, principais colunas da igreja, nos ajude a entender quem somos como cristãos e qual a nossa principal responsabilidade. E por isso não estava aqui previsto, mas canta minha música. Porque ela diz isso, e é por isso que me marca tanto. Eu preciso recordar para mim mesmo qual é o meu papel no mundo. Ir às pessoas, ser conduzido por Deus às pessoas, evangelizar o tempo inteiro. Há tantas pessoas que precisam de Deus. E é por isso que esse canto me marca tanto. E é por isso que eu partilho esse canto com todos vocês tantas vezes ao longo do ano.